Boa tarde, pessoa linda do Instagram ou do YouTube, se estiver vendo a retransmissão. Vamos aqui agora falar sobre os arquétipos. Qual arquétipo está ressoando com você hoje? Miriam, minha linda, um beijo. Então vamos trazer essa comunicação das cartas com você nesse seu momento, né? Por máximo, a gente sempre, todo mundo está percebendo, né? Existe um momento coletivo, onde todos ao mesmo tempo estamos tendo uma experiência única enquanto planeta, mas ao mesmo tempo cada um vai ter uma experiência muito particular. Então, de acordo com tudo aquilo que você veio vivenciando no decorrer da sua vida, no decorrer dos últimos anos, é a forma como você tem estrutura interna para lidar com essa situação atual. E por isso que eu quis trazer as cartas hoje, olha só que lindas, os arcanos maiores. O que são esses arcanos maiores, gente? Quem joga tarô, né, quem entende sobre as cartas, sabe que elas são divididas entre arcanos maiores e os arcanos menores. E nos arcanos maiores é o que a gente tem a jornada do louco, que eu vou ir trazendo aqui no decorrer dessa live. Mas por quê? Ai, Diana, por que eu tenho que saber da jornada do louco? A jornada do louco, ela vai trazer os arquétipos que ressoam com você. Então tem alguns que você vai perceber que estiveram com você durante a vida toda. Tem outros que vão estar mais fortes com você durante esse momento. E por que eu quis trazer o tarô aqui hoje, né? Eu gosto muito das cartas, eu tenho muito amor por elas, porque elas realmente mudaram minha vida. Até mesmo na minha trajetória como terapeuta, as cartas elas trouxeram uma outra energia. Então, todas as ferramentas que eu tenho, eu honro, eu amo muito, todas, sem exceção, foram uma contribuição incrível, mas o tarô, ele trouxe uma respeitabilidade. Ele trouxe uma ele me trouxe uma conexão com a minha família, até mesmo maior, com a minha família, com a minha comunidade, talvez porque era algo que era mais compreensivo. Por máximo que o tarô ele traz ele carrega algumas crenças, né? E eu precisei me reprogramar. Então, o Teta Healing me auxiliou com o tarô. É muito interessante quanto que uma ferramenta acaba auxiliando outra. E o Teta Healing me auxiliou a reprogramar minhas crenças com relação ao tarô. Crenças, por exemplo, de que é coisa de trambiqueiro, é coisa de gente charlatão, é mentira, é coisa do demônio, blá blá blá. Então, todas essas crenças, que inclusive eu trabalho elas no curso também, tá? A gente tem um vídeo lá onde ele é todo dedicado para trabalhar essas crenças do tarô. Por que isso? Porque as cartas, olha só, para o que elas servem quando a gente olha de forma consciente? Elas vão trazendo essa comunicação do meu inconsciente, do meu interno comigo. E o inconsciente, ele utiliza várias formas para se comunicar com você, seja através de situações, de pessoas, de doenças. E aí, por que não nos comunicarmos através das cartas? E tem uma história interessante. Eu comecei a utilizar o tarô, assumir ele, né? Eu tinha feito o curso. E aí depois que eu fiz o curso, eu estava fazendo um outro curso também do Gaspareto. E o Gaspareto ele trazia um exercício que era bem assim. Eu vou explicar e talvez você até consiga fazer aí com você. Você fecha os olhos e pede para o seu corpo te mostrar qual é o seu bicho, qual que é o seu animal de poder nesse momento. Então, nessa vertente do Gaspareto, o animal de poder é aquele que você precisa naquele exato momento. Então, vamos supor, existe o animal de poder do xamanismo, que é aquele que te acompanha a vida inteira, e existe o animal de poder dessa linha, que eu uso muito do Gaspareto, que eu utilizo bastante das minhas sessões. Na verdade, o Gaspareto também é xamanismo, tá? É uma outra linha que é um animal de poder que ele vai se modificando de acordo com aquela experiência que você precisa vivenciar. E aí é bem simples, né? Você fecha os olhos, qual é o meu animal de poder? E o primeiro, meu animal, e o primeiro que aparece, tá? Não é para ficar escolhendo. Às vezes aparece um animal que você não gosta muito, aí você quer que seja um tigre, uma pantera. Porque no meu caso, o que apareceu foi uma vaca. Foi uma vaca gorda que apareceu. E era interessante porque tinha todo um contexto. Geralmente aparece só o animal e pronto, mas na minha ela tinha um cenário. Ela estava na fazenda da minha tia
na rua tinha muito movimento de carro e na casa, na fazenda, né, na casa, tava tendo muita festa, povo festando e tal, e a vaca de boa comendo capim. E aí eu fui entender o que significava isso, né? Era eu me nutrir com aquele conhecimento que eu tinha encontrado, aquele conhecimento que a vida tinha me fornecido através do tarô. Porque eu havia feito o curso, foi muito fácil a compreensão, para você ver, são 78 lâminas, foi muito fácil ter compreendido, a minha intuição, eu consigo linkar as cartas muito bem. Então, de acordo com isso, com essa situação, eu fui ver, tá, então é esse realmente meu caminho. Alguém perguntou, Naharé perguntou, Naharé é um animal de poder, é uma comunicação com o seu corpo, né? Você pode tanto de olhos fechados pedir para o seu corpo te mostrar, ou então na sessão, porque aí na sessão às vezes é melhor porque você consegue se aprofundar mais. Então vai depender muito de pessoa a pessoa, né? Aí na sessão a gente faz uma meditação, onde a gente investiga qual que é o seu animal e aí depois percebe como que a gente pode utilizar esse animal, qual que é a lição que ele está te trazendo naquele momento, entende? Mas por que eu trouxe essa história, né, da vaca? Para entender o quanto que essa minha caminhada para o mundo do tarô, porque eu não nasci de uma família mística, né? Bem pelo contrário, minha família é muito católica, a outra parte muito evangélica, como muitas famílias brasileiras. E meu pai, ele nunca foi muito fã dessa coisa de energia, ele não gostava muito, ele falava assim, se envolver com isso não é bom e tal. E aí eu senti esse chamado pro tarô. E foi muito interessante porque a minha família, por mais que eu fiquei meio cismada, eles aceitaram, foi incrível. Meu pai, ele gostou muito também. Mas por quê? Porque eu também estava bem resolvida com isso. E aí o que eu vou trazer para vocês hoje? A gente vai trazer os arquétipos. Por que isso? Para você ir percebendo qual arquétipo mais combina com você. Uma primeira forma de você já começar a adiantar isso pega a sua data de aniversário todinha, tá? Tipo, exemplo, eu nasci no dia 15 de setembro de 1988. Então, se eu somar todos esses números, né, os 1, 5, 0, 9, né, vai dar 5. Ou seja, o meu arquétipo é o do Hierofante. E aí eu vou explicar sobre ele agorinha. Então, você pode fazer isso aí com o seu aniversário também. Soma todo ele para perceber qual que é o número final, para que a gente encontre qual que é o seu arquétipo também. Então, vamos lá. O que vai acontecer? O que eu vou mostrando para vocês? A jornada do louco, que é uma força do tarô, ele vai mostrar essa jornada que nós temos do autoconhecimento. Então, a primeira carta é a carta do louco. Olha só que lindo o louco, né? O louco, ele representa, percebe aqui, tem um abismo e ele se joga, ele está saindo de uma caverna e se joga no abismo. E é muito do que, existe muitos momentos na sua vida que se você não for o louco, a sua vida não vai mudar. Então, quantas vezes você precisou tomar uma decisão impulsiva mesmo, teve que tomar uma decisão no ato, mesmo sem ter recurso, para que a coisa aconteça. Então, por isso que aparece muito essa carta. De uma certa forma, essa carta, ela, em vários momentos, está representando muitas pessoas hoje. Porque, como a vida hoje, a gente já não tem mais aquela segurança, né? Tá um pouco complicado se planejar daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, porque você não sabe. Então é importante você aceitar esse espírito do louco, de estar em paz, de estar se divertindo, mesmo sem saber qual é o dia de amanhã. Então esse aqui é o nosso primeiro arquétipo, o número 1, o número 0, tá? O louco é o número 0. Bacana, Naharé. Seu número é 7, a gente já vai chegar lá, é a carta do carro. No caso da carta do louco, como é o 0, acaba que ninguém vai ter, né? Mas é essa energia primordial. Todos os projetos precisam ter essa energia. Se você é uma pessoa que ficou muito estagnada durante muito tempo em alguma área da vida, se você não tiver essa impulsividade, essa atitude de coragem, a coisa não vai fluir. Quem tem que mudar de cidade, quem tem que casar ou divorciar, tudo precisa entrar na energia do louco.
A próxima, agora sim a gente começa o número, tá? Quem entrou agora, lembra, faz a soma do seu aniversário para ver qual que é o número final e saber qual que é o seu arquétipo. Quem tem o número 1 vai estar no arquétipo do mago. O mago, ele já é um pouco mais maduro do que o louco, né? O louco vai no impulso. O mago, não. O mago, ele já tem um conhecimento, ele já tem uma percepção do que ele pode usar, até onde ele pode ir, ele tem uma ação conectada. Quando você trabalha, você tem que trabalhar na energia do mago, porque senão seu trabalho não flui. Se você é uma pessoa que trabalha só pela obrigação, pelo dinheiro no final do mês, porque senão eu vou falar que você é preguiçosa, então você não está no fluxo. O fluxo é apenas um trabalho conectado, uma ação que continua sendo uma meditação. Toda ação precisa ser meditação. E o mago, ele usa o melhor dele. Percebe? Ele usa tudo que ele tem de melhor para poder usufruir. Existe uma premissa muito forte do Ho Oponopono e serve para a vida e para esse momento. Presta bem atenção no que eu vou falar. Seja lá o que esteja acontecendo na sua vida, você tem hoje todas as ferramentas para superar essa situação. Você tem. Não é uma questão de, coitadinha de mim. Não, você tem. Às vezes você não tem os recursos para conseguir um resultado magnífico de uma hora para outra. E às vezes você nem precisa disso. Mas você já tem hoje. E isso é a energia do mago. Quem tirou o número 1, né, quem a soma do seu aniversário dá o número 1, é porque você também tem essa energia, você tem essa capacidade de convencer, de seduzir as pessoas, seduzir no sentido de influenciar, essa é a palavra. Você tem essa capacidade da influência, da atitude. Quanto mais você agir, e não falo esforço, eu falo dedicação, mais resultados você vai ter. A próxima, que é de número 2, é a energia da sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta linda, é uma carta que traz muito resgate do feminino. É a deusa Deméter, que foi raptada. Já ouviram falar da história de Hades? Que ele viu, né, uma jovem deusa, se apaixonou, foi lá e sequestrou. E aí ele pegou e, como ela comeu a romã, ela não podia mais sair do submundo. Ela se torna então a rainha do submundo. E como a mãe dela, na verdade a mãe dela que era Deméter, perdão, a mãe era Deméter. Como a mãe dela sentia muitas saudades dela, ela pediu ela de volta. Então ela ficava 6 meses na terra, nos dias que iam ter verão e primavera, e 6 meses no submundo, quando a gente tinha outono e inverno. Mas o que essa carta ela vai significar? O arquétipo da sacerdotisa, e trazendo hoje também para esse contexto, é um arquétipo que mostra a necessidade de você virar as costas para a realidade que se apresenta e meditar sobre o que está ali na sua mente. Então, olhando hoje para a vida, como ela se apresenta, ignora um pouco, vira as costas para essa realidade, porque o que é a realidade? A realidade são apenas interpretações. Então, se você olhar para a sua vida como ela está e olhar para aquilo que te traz angústia, para aquilo que te traz medo, no fundo você só está interpretando. Aquilo não é uma realidade. E aí, o que é importante? É você trazer o poder da sacerdotisa, que é o poder de meditar. Você vai meditar sobre o que está acontecendo, você fecha os olhos e começa a ponderar aquilo. A sacerdotisa, ela é a escolha de você entender que dentro de si você tem a força. E, gente, isso é muito real. Tem um livro que se chama O Cérebro de Buda, e lá no meu canal tem um resumo desse livro, tá? O meu canal vocês vão achar. O Cérebro de Buda, ele vai explicando como que a meditação, ela muda a química do cérebro.
ela vai nos trazendo mais força, mais vitalidade. Então, quando você aceita essa sacerdotisa no seu campo, você aceita esse arquétipo, você vai entrar nesse espaço de meditação, de cultivar o seu melhor, porque se você for meditar sem achar que você precisa perdoar, liberar mágoa, treinar compaixão, você nunca vai conseguir meditar de verdade. Você sempre vai ser uma criança no ego. Mas quando você aceita essa sacerdotisa, aí sim você entra nesse espaço de mudança. A carta de número 3, que é a Imperatriz. A Imperatriz, ela vai trazer essa energia da mãe, do acolhimento. É a rainha, né? E não é aquela mãe na cultura brasileira que a gente precisa muito reprogramar, porque a cultura brasileira tem a mãe como a submissa, a que se sacrifica, a que vive pelo filho. Não. É a mãe, aquela que nutre, a que acolhe. Quando aparece muito essa carta no projeto, por exemplo, fala do momento de você se nutrir, de você se dedicar. É uma carta que traz a força da dedicação, a força de você fazer algo sem esperar nada em troca, porque você já sabe que aquilo que vier faz parte do que precisa ser. Então você não faz com apego, mas você faz com amor. A carta da Imperatriz mostra isso. Haja com amor, seja lá aquilo que você precise fazer, faça com amor, faça com dedicação, que o retorno vai vir. A próxima carta, que é a de número 4. Oi, Mônica linda! A gente tem aqui o Imperador. O Imperador, ele vai trazer essa energia de você ter mais autoridade sobre a sua vida. Será que não está faltando uma autoridade aí, não? Será que você não está meio esperando a coisa acontecer? Então, trazendo para esse contexto, quando você vê que uma pessoa fala uma coisa, um fala que tem que ir para a rua, o outro fala que é reclusão, e você fica perdido, você fica angustiado, mas você parou para ter a autoridade de você mesma refletir sobre as informações que vieram, perceber as fontes, você tirar suas próprias conclusões, e não só sobre essa situação, sobre a sua vida. Por máximo que, oi Gomes, linda, por máximo que a gente esteja nessa situação tão desafiante, o que é o convite? Qual que é o convite disso tudo? É você estar presente. Então, quando eu estou presente, eu estou na responsabilidade, na autoridade sobre a minha própria vida. Então, o que é o convite? É você olhar para hoje, para essa situação, mesmo que você não sabe. O que vai acontecer semana que vem? Vamos voltar para as ruas, continuar em casa, como que vai ser a economia, a saúde e tal. Independente disso, inicia você se dominando, você tendo controle de si, você ser a sua própria liderança. Porque senão você sempre vai cair em desespero. Ainda mais que a gente vê em todo esse contexto onde todas as lideranças começam a ser duramente questionadas. Porque, no fundo, nem elas sabem o que fazer. Próxima carta é a de número 5. Essa aqui é a minha carta. É o Hierofante. O Hierofante é aquela energia da pessoa. Sabe quando você tem uma feridinha, né? Você tem, mas você consegue auxiliar o outro porque você está se auxiliando. Na carta do Hierofante, a origem dele mesmo, porque ele foi o professor do Hércules. Na carta dele, ele cura no outro uma ferida que ele não consegue curar em si. Ele também é o Quiron. Ele vai trazer muito também essa energia do projeto, do conhecer o seu trabalho, quais são os seus valores. Então, o que são valores? É aquilo que para mim é muito importante. Tem gente, por exemplo, que a honestidade não é tão importante assim. Tem gente que a honestidade é um valor. Ela passa fome, mas ela não comete um ato de desonestidade, ela não mente. Tem gente que o valor é o reconhecimento. Cara, se eu tiver com um amigo, esse amigo não me respeita, não me reconhece, eu corto a amizade. Tem gente que já não tem essa necessidade.
Então é muito importante você entender quais são os seus valores para entender o que é que te guia, o que é que te faz. E o Hierophante, ele também traz essa energia do curador ferido. Então é aquela... Você reparou, tem alguma área na sua vida que você ajuda os outros, que é uma beleza, mas em você mesma, às vezes falha, às vezes ainda dói. Então não significa que você não possa se curar. Só significa que é através da sua dor que você vai ter a empatia pela dor do outro, pela fraqueza do outro, pelo sofrimento do outro. Porque às vezes em outra vida você foi tão cruel que agora nessa você vem com alguns desafios internos para que assim você possa ter compaixão com a situação que o outro tenha. A próxima que a gente apresenta, e essa aqui é uma que está caindo demais para todo mundo, que é a carta dos namorados. A carta dos namorados, de número 6, é uma energia que traz escolha. É importante você saber escolher, você saber tomar decisões, mas também saber que tudo há uma consequência. Então não importa se você casa ou compra uma bicicleta, tudo ali tem uma consequência e é bom você estar consciente dela, você ter uma maturidade diante disso. Então depois que você medita, que você toma uma atitude, que você faz uma criação, que você olha seus valores, agora é hora de você escolher. Essa escolha, quando a gente fala, por exemplo, no plano geral do todo, ela agora não é tão necessária assim. O que é mais necessário agora é o momento de você meditar. Hoje as pessoas estão muito mais pela energia da sacerdotisa, tá? Hoje vocês estão muito mais na energia da sacerdotisa, que é um momento muito mais de meditar, de entender, do que na energia dos namorados, que é o tempo de escolher, que é o tempo de tomar uma decisão, de olhar as consequências. A próxima carta, que é a de número 7, é a carta do carro. O carro, olha só que linda que é essa carta. E essa carta ela já vai trazer muito também da situação atual. Porque algumas pessoas, como eu disse para vocês, de acordo com a forma como você veio se posicionando no decorrer dos anos, é a forma como você vai conseguindo se posicionar durante esse processo que a gente está vivendo hoje. Então, quem foi muito negativa, vitimista, dramático, vai ter mais dificuldade de ter uma postura positiva. Quem veio alimentando uma positividade, uma meditação, vai ter mais facilidade. Então essa carta, ela vai pedindo para você tomar o domínio dessas energias e também não cair nas grandes ilusões. Quais são? A ilusão de achar que está tudo muito perfeito, muito lindo, e a ilusão de achar que está tudo muito horrível e desesperador. Os dois pontos são ilusão, tá? Se você tá achando que, não, isso tá de boa, é só uma gripezinha, ou então, meu Deus, vai ser o apocalipse. As duas formas de ver, elas são ilusórias, e isso é na vida também. É no trabalho, é na sua relação com o dinheiro, é na sua relação afetiva. Sempre que você toma uma postura extrema, você tá fugindo, você tá se iludindo. Qual que é a postura? É a postura do carro, é a postura de me manter firme nessa situação. É entender que eu tenho desafios, que eu tenho que estar consciente, que às vezes a coisa tá fácil, mas que às vezes tá difícil. É eu que preciso me reinventar. É eu que preciso compreender a minha vida. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão conseguindo compreender? Por mais que eu estou aqui dizendo carta por carta, mas eu estou trazendo uma jornada que você faz também, que você está fazendo nesse exato momento da sua vida. Por isso que vocês vão percebendo que algumas cartas têm mais sentido hoje para você, outras você vai lembrar que no passado fez mais sentido. Então é importante, é muito rico você prestar atenção nessa live, prestar atenção nas cartas e perceber no seu corpo qual que é que comunica mais forte com você nesse momento. A carta de número 8, a gente tem aqui a carta da justiça. A justiça, ela vai trazer essa energia da sabedoria, da ponderação. Então, ela traz muito esse momento de você buscar fazer a coisa certa, de você ser justa, né, com a sua vida, com a sua forma de enxergar. Essa aqui é a deusa Atena,
ela está segurando uma espada, que no tarô espada é a energia mental, é a energia do pensamento. Então é aqui você saber dosar a situação. A próxima, que é outra carta que está muito forte agora, é um arquétipo muito forte, já deu ela muitas vezes, que é o eremita. O eremita de número 9 é a carta que traz sabedoria além do tempo. Confia no tempo. Não tente controlar o externo. Apenas confie. O tempo tem o poder de resolver tudo. Então ele vai trazer, e essa carta ela tá aparecendo muito. Eu fiz um jogo, inclusive, e esse jogo tá lá no YouTube, vocês podem lá ver. E esse jogo trouxe o eremita na finalizadora, que é uma carta que traz a energia da sabedoria. E o mundo não estava sábio, o mundo queria só agir, ação e tal, mas tem um momento da reclusão que só vivia a reclusão quem adoecia. Hoje não, hoje como a sociedade entendeu que ela está doente, ela está mais reclusa, ela está mais olhando para si. A próxima carta. Gente, eu quero que vocês estão conseguindo olhar bem a carta. Deixa eu ver se eu consigo evitar um reflexo. Pronto, aqui, ó. Eu vou tentar... Aí, consegui. Olhem bem a carta. Percebe que tem 4 homenzinhos aí. Estão conseguindo perceber? Olha para esses homenzinhos e sinta com qual deles que você mais se identifica. Qual desses homenzinhos você sente que você se encaixa mais nesse atual cenário da sua vida? Sem medo, apenas sinta. Se quiser colocar aqui e contribuir com a gente, melhor ainda, tá? Por quê? A Roda da Fortuna é uma carta que fala assim, a mudança vem, você quer ou não, tá? De número 10, quer queira ou não, a mudança tá aí na sua vida. A questão é você saber lidar com essa modificação que tá vindo, e aí quando você sabe lidar, tudo já vai melhorar. E quando você olha aqui para essa carta, quem são essas 3 mulheres? São as 3 mouras. E as 3 mouras, elas eram respeitadas inclusive por Zeus, que é o deus dos deuses. Até ele temia elas, porque eram elas que tinham a decisão do destino. Olha bem, vocês vão perceber que é uma jovem, uma adulta e uma anciã. E são elas que controlam a linha da vida. É elas que decidem sobre a morte. Então elas têm mais poder que o próprio Zeus. A próxima carta, que é a carta da força, que a gente tem o Hércules domando o leão, ou seja, é você domando o seu próprio ego. O ego, como a gente fala tanto de ego, né? Ego é uma coisa ruim, é uma coisa boa, o que é isso? É algo que eu tenho que tirar da minha vida? O ego é parte do que é você. Ele é você, só que ele não é você. Entendeu? Então o ego é toda essa, é a sua mente, é o seu pensamento, é a sua máscara social, é a sua máscara diante de você mesma. Se você veio de uma família doente, de uma família muito tóxica, eles vão fazer de você um ego também doente, um ego machucado. Você vai sempre se interpretar como uma pessoa burra, fraquinha, incapaz. Se a sua família sempre tratou você muito bem, te deu segurança, você vai ter um ego saudável, um ego com mais autoestima. Mas de qualquer forma, é ego. E de qualquer forma, vai ter um momento que vai te atrapalhar, que vai te desestruturar. Então, por máximo que muitos momentos onde a gente precisa trabalhar feridas, trabalhar angústias, o ego também é uma necessidade de dominar ele. É quando o meu eu, a minha essência, que é essa minha conexão com o todo, passa a ter força diante desse ego. Porque se você deixa o seu ego te dominar, o que ele vai fazer com você? Ele vai fazer com que você fique sempre na vida que você está. O ego, ele gosta de conflito, ele gosta de sofrer, ele gosta de gente que maltrata ele gosta de ser vítima, ele gosta de ficar sempre naquela situação. E aí, por isso que esse que é o primeiro ponto essencial. É você dominar esse ego, é você dominar essa energia.
Tá fazendo sentido, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender? Olá, Nara! Seja muito bem-vinda, minha linda. A próxima, que também é uma carta que ressoa bastante com o momento atual, é a carta do enforcado. Já ouviram falar da história do Prometeu, né? Prometeu, ele deu fogo para os humanos, para os mortais, e então ele foi punido, ficando assim de cabeça para baixo, tendo as suas vísceras devoradas todos os dias. Linda, né? Mas não se preocupa não, gente, tem um final feliz. Mas o que acontece com o enforcado? O enforcado, Nara, é o tarô mitológico, tá bom? O enforcado é uma carta que vai trazer para você o conselho de calma, paciência. Geralmente essa carta ela aparece muito para quem tá querendo confiar, mas não consegue. Sabe aquele momento assim que você quer acreditar, você quer ter fé, você quer ter esperança, só que o medo tá muito forte. As evidências estão muito contrário. Parece assim, você quer pensar positivo, mas tudo dando errado. Então é o momento de você entender essa energia do enforcado, de você estar nessa paz e entender que tudo se resolva. Tem coisa que realmente não está no seu controle e tá tudo bem. Nem tudo é a gente que controla, porque nós somos apenas 10%. Tem estudos que falam que nós somos só 5%. Os outros 90% não é com você. Então entenda isso, apenas confie. Qual é o seu papel? É em silêncio confiar. Simples assim. Próxima que aparece, muito linda, assustadora, mas muito linda, porque, gente, na minha opinião, todas as cartas são lindas, tá? Todas. Essa daqui, que é a carta da morte, número 13. É o deus Hades, deus do submundo. Olha bem, ele tá aqui, ele tem um domínio sobre essas pessoas, mas também de um lado árido, de um lado feio e do outro lado bonito. Quando essa carta aparece, ela vai trazer muita mensagem de que tá na hora de morrer. Tá na hora de deixar alguma coisa embora, de criar um luto. Tem momentos na sua vida que ela só não anda. Ela só não vai pra frente porque você não tá querendo soltar alguma coisa. Seja um relacionamento, seja um trabalho. Às vezes você ficou tantos anos trabalhando no mesmo lugar que agora tá ali aquele trem te puxando. Seja uma forma de pensar que já não te serve mais. Então, um exemplo, uma pessoa que foi muito machista, a vida inteira muito machista, e agora basta ela soltar esse pensamento machista para a vida dela fluir. Mas ela não solta, ela prefere ficar ali no machismo. Então ela precisa viver um luto, ela precisa soltar. Às vezes você precisa aceitar que uma história doeu, né? Porque, um exemplo, as mães, né? A mãe, ela vai lá e tem um bebê, e aí ela vai ter a depressão pós-parto. Vem essa depressão pós-parto porque ela tá se cobrando demais. Ela achou que ela tinha que estar assim, maravilhada, encantada. E não, ela tá triste, ela tá se sentindo rejeitada, tá se sentindo abandonada. Então por quê? Porque ela tá passando por um processo de luto. Ela tinha um estilo de vida, uma forma de lidar com as pessoas e agora ela tá lidando totalmente diferente. Então, se essa mulher aceitar que ela está passando por um luto, aceitar que está tudo bem, ela não está se sentindo maravilhada, que ela está chateada, com o tempo ela vai conseguir passar por essa situação. Gente, eu amo corações. Podem mandar coraçõezinhos. A próxima aqui que a gente encontra, que também é uma carta muito forte, ela traz uma energia muito forte, que é a temperança. A temperança, percebe, é a deusa Íris, né, responsável pelo arco-íris. Ela vai transformando a água em vinho. O que é importante aqui? Percebe bem no seu coração qual que é a energia que te traz angústia. Nara, linda, manda sua energia aqui. Sinta no seu coração qual que é a energia que está aí densa. Seja uma angústia, seja um medo, apenas sinta. E através da sua própria imaginação, mesmo que brincando, comece a mudar essa energia, a imaginar. Sabe, se aquilo que está te dando tensão seja uma preocupação, comece a perceber a luz por trás disso tudo. A oportunidade, mesmo que você ainda não consiga
racionalizar essa oportunidade, comece a brincar, comece a agradecer. Então vai transmutando essa energia, porque aí você vai transmutar por dentro, para depois ter força para transmutar por fora. Porque senão você vai ficar lá fora lutando e é uma energia muito gasta, muito desnecessária. Vamos lá. Gente, eu sou apaixonada pelos arquétipos, pela jornada do louco. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Eu pego as cartas e coloco elas assim na cama e aí eu fico observando essa jornada. Eu coloco nessa ordem que eu falei pra vocês e fico ali analisando e sentindo qual que é o arquétipo que tá mais forte pra mim naquele momento, qual que é a jornada que eu tô sentindo. A próxima carta parece feia, né? O diabo, manipulação, Deus Pan, era o Deus feio. Só que essa carta aqui também, como eu disse pra vocês, pra mim todas as cartas são lindas. E nessa carta, quando a gente fala, traz a energia da sedução e da autoaceitação. Olha, você só tem capacidade de seduzir, de convencer e de influenciar quando você se aceita. Caso contrário, você está manipulando. Mas quando você aceita quem você dá permissão para os outros te aceitar também. Então, quando essa carta ela aparece, ela vai trazer isso. Se aceite, aceite seu passado, aceite que você não é uma pessoa perfeita, que às vezes você comete erro com os outros, sim. A gente fala muito de pessoas tóxicas, mas às vezes é a gente que é o tóxico e a gente tem que se respeitar por isso. Se perdoar, perdoar o outro, entender, gente, ninguém é perfeito. Eu tô aqui, eu falo com vocês, eu também não sou perfeita. Uma vez eu ouvi um vídeo da Monja Coen e eu me identifiquei bastante. Ela falava assim: gente, se vocês me conhecerem de verdade, vocês vão se decepcionar, porque vocês vão ver uma pessoa comum, né? E é o mesmo comigo. Se vocês me conhecerem, vocês vão se decepcionar, porque eu sou uma pessoa comum, sou uma pessoa como vocês. Mas o que acontece? Acontece que houve uma época que eu fiquei com raiva disso, porque eu achava que eu tinha que, pra mim, estar aqui, pra mim poder falar de autoconhecimento, pra falar desse tema que eu amo tanto fazer live, eu amo tanto fazer curso, fazer os atendimentos. Eu achava que eu tinha que ser uma pessoa muito iluminada, muito com todas as áreas da minha vida resolvida. E eu fui percebendo que não. O que eu tinha era que aceitar eu inteira. Eu aceitar cada aspecto meu, cada energia minha, entender que eu tô nesse plano e tá tudo bem. E tá tudo bem com você também. A próxima, lindeza. Essa é uma carta que também condiz muito com o momento atual. A Torre. A Torre, né, que a gente tem o Poseidon punindo o rei, que eu esqueci o nome do rei, claro que eu confundo. Tem o rei Midas, eu esqueci, fugiu o nome da cabeça. Mas era o pai do Minotauro. Então aqui a gente tem a carta da torre, né? Que tá caindo. E essa carta, olha só, o que ela vai dizer? Que é a primeira coisa que eu quero que você reflita? Se você está dentro de uma casa e a casa está caindo, imagina, você está dentro de uma casa imensa e a casa começou a cair. Qual é a atitude mais sábia que você precisa fazer? Se eu estou dentro de uma casa e a casa está caindo, qual é a atitude mais sábia que eu preciso fazer? Eu quero respostas. Como que eu devo agir se a minha casa está caindo, naquele exato momento? E a atitude mais sábia é: sai da casa e deixa ela cair. Ou seja, aquele momento em que, sabe quando você se sente tão miudinha e fala assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Deixa cair. O que você pode fazer? É sair de dentro da casa, né? Exatamente, Nara, correr. O que eu posso fazer? Correr, e tudo bem. E tem momentos na vida que não é fuga. Tem momentos que você tem que ficar e enfrentar. Tem momentos que você tem que sair e deixar o trem lascar, deixa cair. Geralmente isso aí é muito também para filho que se envolve em problema de pai e mãe, para pai e mãe que quer resolver problema de filho. Às vezes o que você tem que fazer é deixar o trem lascar para lá e você cuidar da sua vida. Cuida daquilo que cabe para você. Aquilo que não cabe, deixa aí.
Hoje, por exemplo, por que a carta da torre ela tem muito significado? Tem como eu ir lá e resolver toda essa questão? Tem como eu ir lá fora? Não. Mas tem como eu cuidar de mim, eu tenho como eu cuidar do meu melhor, eu me trabalhar, eu me entender, cada um no seu processo, vai fazendo aquilo que é o melhor que cabe a si. A próxima carta que aparece aqui é a nossa linda estrela. Estrela, ela é a carta da Pandora, né? Pandora é uma história muito bonita, né? E muito cheia de sacanagem também. Porque os deuses, para punir a humanidade, por conta do Prometeu, que foi lá e deu fogo para os mortais, eles pegaram e fizeram uma mulher de barro e cada deus soprou uma qualidade nessa mulher. Então ela se tornou uma mulher extremamente virtuosa e linda, mas ela teve uma pequena coisa também que colocaram nela, curiosidade. E entregaram essa deusa de presente, essa deusa não, perdão, a Pandora, de presente como esposa do irmão do Prometeu. E ele recebeu essa linda esposa e entregaram para ela uma caixa. E disseram assim, ó, é o seguinte, essa caixa tá com você e você não pode abrir de jeito nenhum. E o que ela fez? Ela abriu a caixa. E aí na caixa começou a sair vários demônios. Era o medo, o desespero, a angústia, a miséria, a escassez, o ódio. E tudo isso foi saindo da caixa. E não tinha como ela fazer nada. Mas quando vê, tinha uma coisinha dentro dessa caixa, que era a esperança. Então, por máximo que exista todos os desafios, sempre há uma esperança, sempre há uma luz. Então, quando essa carta ela aparece, ela sempre mostra a necessidade de você olhar a luz diante da situação que você esteja vivenciando, porque diante de toda crise tem uma luz, diante de toda crise tem uma solução. Quando a gente passa por uma crise pessoal, né, seja lá qualquer crise que você passou na sua vida, o que tem por trás dela? É a vida dizendo, você está passando por essa crise porque você tem vários recursos que você não está usando. É simples assim. Você está passando por uma crise financeira hoje? Sabe por quê? Porque existem vários recursos que você tem e que você não usa. Então a vida está te sacudindo para você acordar, usar esses recursos e poder dar um salto. Porque a vida, gente, ela é uma expansão. Aquilo que você teve no passado é para você ter melhor no futuro. E se você está se conformando com o mesmo ou com o menos, você vai entrar numa crise para você acordar e utilizar todos os seus recursos e evoluir. Entende? Ou seja, por trás de toda crise existe um crescimento, uma evolução. E é o mesmo que ocorre também com o nosso planeta, né? A gente tem uma crise porque nós tínhamos os recursos para ter evitado muita coisa e não olhamos esse recurso e aí acaba tendo a crise para nos sacudir. A próxima, que é a linda lua, a deusa Hecate. Olha só que beleza essa carta. Ela é uma carta bem feminina, sabe? E ela traz muito também a energia de hoje. A energia do que a gente vive enquanto sociedade. Porque é uma carta que fala muito da introspecção e de você... Sempre que você se sentir perdida, é porque tem uma resposta mais interna, tem algo mais profundo que é importante você investigar, que é importante você analisar em si. Agora a gente tem o irmão da Lua, da Hecate, que é a carta do Sol. Carta do Sol, Deus Apolo. Olha só que lindo, ele todo poderoso, né? A carta que fala de você acreditar na sua intuição. Sabe? Confia na sua intuição, confia na sua história. O que é a intuição? Ela é a nossa comunicação com o invisível. E o que faz a nossa intuição ser forte? É a nossa experiência. Então valoriza a sua experiência de vida, valoriza a sua caminhada, valoriza o seu conhecimento, porque ele tem muito. Por que você sofre? Porque você não vê valor em tudo que você veio investindo no decorrer da sua vida. E quando eu falo investimento, é em todas as áreas. É investimento do que você estudou. Sabe, você já parou para valorizar o ensino médio, a faculdade, a sua profissão, o que você aprendeu? Não falo só em currículo, não, em você mesma. As suas experiências afetivas,
Seja lá, até você falar assim, ah, Diana, mas eu nunca namorei. Então tá, mas tem uma experiência aí. Seja as rejeições, que é importante a gente transmutar, tá? Mas tem uma experiência que às vezes você não está validando. Então a carta do Sol vai dizendo: traz à luz a sua intuição, traz à luz a sua experiência. A gente tem outra aqui que é o julgamento, né? Acho que a gente está um pouquinho nessa energia do julgamento, né? A gente já está começando a chegar nela, de acordo com essa transição planetária, onde algumas pessoas já não vão mais reencarnar nesse planeta, ou de acordo com o padrão vibratório que elas escolhem continuar estando. É uma carta que fala muito da energia de escolhas, de tomar decisões. E também é uma carta, ela é muito mais do que escolha. Ela fala de você analisar as escolhas. Analisar. Que nem exemplo, nesse momento que estamos agora. Observa a sua vida. Você está num momento assim, você está segura? Você se banca? Ou não? Tá um perrengue? Sabe? Saia desse papel de vítima do governo, do Estado, da comunidade, da sociedade e pegue a responsabilidade pela sua vida. De acordo com tudo isso que a gente está vivendo, tanto a sua força interna quanto as suas conquistas materiais, você está gostando do que você está colhendo? Tá bacana? Se não tiver bacana, comece a observar o que você veio plantando nos últimos anos. Mas sem raiva de você, sem se massacrar, apenas observa. Parece que eu plantei chuchu pensando que ia vir banana e veio chuchu, né? E agora? O que eu aprendo com isso? Porque aí sim você vai ter uma energia de recomeço. E aí a gente finaliza com a carta do mundo. É onde a gente rompe um ciclo para iniciar outro. Porque não existe, gente, não existe um ciclo acabou e fechou. Não, é assim, ó, você encerra um, o outro começa. E é isso que vai ocorrendo. É aquele momento em que você se sente completa. Onde que você se liberta de uma história? Quando você tem o entendimento dela. Sempre que você tem a compreensão, aí você vai se libertar. Quando que você consegue se libertar de um luto? Quando você aceita, quando você compreende aquela história. Então é através da compreensão, é através da paz que você consegue encerrar um ciclo da sua vida para poder iniciar uma nova história. Então é isso, gente. Essas são as cartas do arquétipo, né? Do arquétipo dos 22 arcanos principais, dos 22 arcanos maiores do tarô. Isso aqui é o tarô mitológico, mas todos os tarôs, né, o tarô de Marsella também utiliza esses arcanos. E também esse é um pouquinho da explicação do curso que eu coloquei no valor promocional. Por quê? Para você poder aproveitar melhor essa quarentena, se nutrir. Do mesmo jeito que eu falei lá no início, né, que eu precisei me nutrir, para você também se nutrir. Então tá um curso no valor simbólico, bem aqui no meu Insta tá explicando melhor. Então vem participar, é um curso muito bacana, tem material em PDF, vai ter tira dúvidas também. Oi, Jaqueline! Vai ter tira dúvidas também. Eu coloquei no valor simbólico para que você possa participar, para que você aproveite durante esse momento dessa quarentena. E é isso, gente linda. Gratidão a todos vocês. Amei a contribuição de cada um aqui. E fiquem por dentro, porque todo dia, às 5 horas, a gente vai estar trazendo live aqui para vocês.